Bom, olha só, são 5 horas e 11 minutos, tá fazendo 24 graus no centro de Foz. A gente vai começar agora no Luiz na Band a nossa conversa de hoje sobre temas importantes. Toda terça-feira a gente está tentando debater um tema relevante para a cidade. E hoje a gente vai falar sobre uma ação da Prefeitura de Foz que começa hoje mesmo começa no Parque Ouro Verde, na região da Grande Porto Meira aí, o Orçamento Participativo, o OP, o Orçamento Participativo 2021 da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu. Então começa nessa terça-feira, hoje, os encontros do Orçamento Participativo da nossa cidade. A iniciativa, que é coordenada pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Relações com a Comunidade, grande esse nome da secretaria, né? Está na sua segunda edição, sendo que a primeira edição foi em 2019. No ano passado, óbvio, por conta da pandemia, não aconteceram os encontros. Apesar do mérito da proposta, o orçamento participativo de Foz ainda esbarra em alguns problemas que eu trago aqui como editorial desse programa, que é, primeiro, o baixo valor destinado para a escolha das prioridades, o processo de pré-orçamento, que é muito curto e com poucos encontros, a falta de publicidade sobre efetivamente o que foi executado nos orçamentos anteriores, a baixa adesão das pessoas, a ausência ou pouca participação das universidades no processo, a falta do modelo digital de participação e, claro, de inclusão digital para que as pessoas que não podem ir na plenária participem, poucos encontros e tudo feito com pouco tempo e, claro, apesar do avanço da vacinação, a pandemia ainda não acabou e isso deveria ter sido discutido também antes da gente propor essas iniciativas. Então, para isso, o Luiz na Band convida aqui as arquitetas urbanistas e professoras da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, da nossa UNILA, para debater o papel dos processos populares nas decisões e quais devem ser as prioridades de uma cidade tão importante como Foz do Iguaçu. Convido aqui para dar uma boa tarde para a gente a professora Patrícia Zandonadi e a professora Andréa Moassab. Boa tarde, sejam bem-vindas. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todas e todos. Eu estou aqui fazendo o teste do microfone, então aqui boa tarde, professora Patrícia. Boa tarde a todas e todos, tudo bem com você? Tudo bem, e boa tarde, professora Andréa. Boa tarde, Luiz. Obrigada pelo convite. Acho que esse debate é muito importante para a cidade. Espero que todos aproveitem. Eu que agradeço. Bom, a professora Patrícia Zandonadi é docente do curso de Arquitetura e Urbanismo e do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Desenvolvimento da UNILA. É arquiteta urbanista, mestre pela FAU, que é a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, e doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Energia, Ambiente e Sociedade na Universidade Federal do ABC. Meu xodó essa universidade. Meu xodó essa universidade. Acompanhei a implantação dela. Ela coordena o grupo de TIPA, que é Pesquisa, Territórios Interioranos, Paisagem e Povos da América Latina, e participa do projeto de extensão da Escola Popular de Planejamento da cidade. Seu trabalho tem ênfase no planejamento territorial urbano e projetos comunitários focados na realidade das comunidades e territórios interioranos e a sua especificidade e diversidade em relação às teorias hegemônicas de grandes estruturas urbanas. Moradora de Foz do Iguaçu desde 2014, tem um filho iguaçuense. Professora Andréa Moassab, certinho, falei? Falou certíssimo. Arquiteta urbanista, mestre e doutora em comunicação e semiótica, autora do livro Brasil, Periferias, a comunicação insurgente do hip hop, finalista do Prêmio Jabuti de 2013, na categoria Ciências Humanas, autora também do livro Morar na Barranca, me ajuda aqui? Egon Vettorazzi, publicado pelo Ednilo em 2019. Com a participação da professora Patrícia também, que está aqui conosco. E do livro Por um Ensino Insurgente na Arquitetura e Urbanismo, lançado em 2020, junto com quem? Com Léo Nami. Isso. E é professora da UNILA. Então, sejam bem-vindas. Né? Não sabia que a professora Patrícia tinha feito o doutorado na UFABC. Gosto muito da Universidade Federal do ABC, tenho bons amigos lá. Agradeço vocês estarem aqui. Eu já quero fazer uma pergunta para vocês, e aí vocês podem decidir aí quem responde, se as duas respondem. Mas assim, hoje começa o Orçamento Participativo de Foz, e a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: qual que é a importância de ações de gestão participativa como esse orçamento na nossa sociedade em si, na nossa cidade? Bom, fiquem à vontade. Posso começar, André? Pode. Bora lá. Bom, acho que o orçamento participativo é uma das grandes e talvez a mais visível, né, das iniciativas de descentralização e participação das populações locais, no nível local, nas gestões locais, na prefeitura, né, para decidir
o andamento de como vão ser feitas as coisas e quais serão as prioridades, né? E o orçamento participativo, ele é um pedacinho, né, do orçamento e é destinado a essa decisão. Ele não é todo o orçamento da prefeitura que vai ser discutido. Então, cada prefeitura decide qual é o dinheiro, qual é o montante que vai ser destinado para ser discutido nas suas prioridades. E uma das principais, aí da minha perspectiva, um dos principais pontos fortes do orçamento participativo é a comunidade, as pessoas, os bairros começarem a participar da vida e da gestão da cidade. Mais do que decidir propriamente naquele ano, no ano seguinte, é as pessoas se engajarem, as pessoas tomarem conhecimento do que está acontecendo e as pessoas começarem a colocar as suas pautas, né, e as suas reivindicações, de forma coletiva, sobretudo. E, professor André, você acha que Foz do Iguaçu é uma experiência nova? Nós estamos começando a fazer orçamento participativo agora, segunda edição. Seria a terceira se não fosse a pandemia. Você acha que esse processo ele é mesmo o caminho para a cidade? Você acha que a prefeitura está fazendo alguma concessão ou que essa seria uma responsabilidade dos governos? É fundamentalmente uma responsabilidade, né? Eu diria que é uma obrigação, inclusive previsto aí na Constituição Federal, o nosso desenho de país, o nosso desenho administrativo, né, prevê o que se chama territorialização das políticas públicas. Então é no município que as políticas públicas alcançam as pessoas, chegam aos rincões, né, do território nacional, que é vastíssimo, e portanto, né, a prefeitura, ao incentivar processos participativos, não só do orçamento participativo, né, outras políticas podem e devem passar pelo mesmo processo, está fazendo um trabalho também de educação para o território, né, e muito importante que as pessoas se engajem na sua própria cidade, entendam o processo político, porque não é só nesse momento pontual do orçamento participativo. Essa educação deve ser permanente e ela ajuda depois a que as pessoas, inclusive, façam melhores escolhas na hora de votar nas eleições, né? Entendendo melhor o funcionamento aí das políticas. Mas eu fico com uma dúvida, professoras, que é a seguinte: será que os gestores, eles realmente acreditam que essa democracia direta é mesmo o caminho? Porque às vezes, assim, pode ser que façam, acham bonito, mas assim, será que até que ponto a fatia do orçamento que vai ser posta ali é uma fatia representativa, porque o gestor acredita nisso? Então assim, eu acredito que tem que ser participativo mesmo. Ou será que é muito uma coisa de vitrine? Aqui nós temos orçamento participativo. Qual a percepção vocês têm, não só de Foz, do Brasil todo? Porque tem outras experiências de orçamento participativo. Você tem, por exemplo, a primeira experiência que foi de Porto Alegre, tem a experiência que foi de Belo Horizonte, teve a experiência das cidades da região metropolitana de São Paulo, como Guarulhos, por exemplo. Mas assim, eu comparando, eu sempre percebi que a fatia do orçamento é meio parecida e sempre pequena. Será que os gestores estão convencidos disso? Eu acho que ainda não. Não é? Mas é a pressão popular também que vai ajudar a reverter esse cenário. E a gente tem que cobrar as prefeituras de fazê-lo bem feito, né? Acho que é muito meritório que a Prefeitura de Foz do Iguaçu, né, esteja aí se esforçando para fazer esse debate agora em 2021. Mas como você mesmo disse na abertura do programa, eu acho que são poucas audiências, né? Eu hoje também procurei informações mais detalhadas no próprio site da prefeitura. Não existe nenhuma notícia, nenhum documento. Eu não consegui descobrir, procurando por isso, não consegui descobrir qual é a fatia do orçamento que vai ser destinada ao debate popular, né? E eu acho que seria preciso, né, uma divulgação com antecedência, para que a gente, inclusive como universidade, e a gente quer fazer isso, que a gente possa preparar, estar nos bairros, preparando a população para quando chegar a audiência pública, né? Esse ano isso não foi possível fazer, mas a gente pode, né,
pensar nisso e cobrar isso para as próximas edições do orçamento participativo. Você sabe que eu pontuei aqui algumas questões que eu ouvi, algumas críticas ao orçamento participativo, e uma dessas críticas foi justamente isso que você fala da falta de publicidade desses encontros. Então, antes de eu falar um pouquinho disso, eu quero até perguntar para a professora Patrícia o seguinte: essa descentralização das decisões, mesmo com uma fatia pequena do orçamento, ela é mais eficiente, ela seria mais eficiente se a gente tivesse uma maior amplitude de informação para os bairros, porque a gente está vendo aqui a professora Andréia, você e até eu que estou aqui conduzindo o programa, a gente tem uma dificuldade imensa de achar informações, de quanto que vai ser, como é que vai ser. Eu fico imaginando a população do bairro, que não está acostumada a lidar com dados. Então, assim, você acha que essa descentralização das decisões ela seria mais eficiente se a gente ampliasse o caráter de comunicação do processo? É que eu acho que são várias pontas que precisam ser amarradas, assim. Não é só no orçamento participativo que isso acontece. É uma coisa sistêmica já, né? E a gente vem desde a Constituição de 88 tentando reverter uma história que a gente tem de muitos anos, né? Que é de alijamento mesmo das populações, das camadas populares das decisões do seu próprio território, da sua própria vida. Então, eu acho que o orçamento participativo precisa ser descentralizado, assim como o plano diretor, que não foi descentralizado, assim como ter um plano local de habitação de interesse social, que a gente não tem até hoje no município. A gente tem algum cadastrado, mas é mais para cumprir prazo do que para efetividade, né? Sim. Então, assim, eu acho que tem que começar. Tem que começar, seja pelo orçamento participativo ou por uma outra... Então, mesmo sendo um embrião, é razoável, é legal. É importante que tenha, mas a gente não tem que achar que é o suficiente. Tem que avançar, né? Tem que avançar. Ó, em Foz, o total destinado para o orçamento participativo foi em torno de 4% do orçamento total do município. Isso é valor aproximado. Aí, qual a impressão que eu tenho? A impressão que eu tenho é assim, que nesses orçamentos, muitas coisas que a população... Eu tenho a impressão que a população acaba sendo um pouco conduzida, porque não teve uma preparação. Por exemplo, eu estou acostumado com um processo participativo que vem assim, meses antes, preparatório, escolhe o delegado, faz a pré-conferência, faz a pré-audiência, escolhe... Aqui o que eu percebi em Foz é assim, ó, hoje tem uma, quinta tem outra, terça que vem tem outra, quinta que vem tem outra, na outra terça tem outra, acabou. Eu tenho a impressão que nem dá tempo dos técnicos da secretaria que vai executar compilar dados. É um negocinho, toque de caixa. Então, eu fico pensando até que ponto essas obras que serão escolhidas acabam não sendo assim, a prefeitura já meio que sabe as obras que ela quer fazer e ela já chega meio com aquelas opções meio prontas. Então aquela fatia do orçamento que vai para a população acaba sendo na verdade menor ainda, porque o resto já era meio, já ia sair uma CEMEI lá, entende? Aí chega lá e fala, vocês querem uma CEMEI? Queremos, é claro que o povo quer uma CEMEI. Então assim, não teve um debate assim, será que a gente quer mesmo asfalto? Será que a gente quer mesmo a CEMEI? Será que a gente quer mesmo o OBS? Eu percebo que não teve esse processo. Vocês acham que não deveria ser tão a toque de caixa? Deveria ser mais pausado? Sem sombra de dúvida, né? Não é assim que a gente pleiteia, né? Que seja feito os processos participativos, né? O processo participativo é, antes de tudo, um processo de educação popular. Educação popular, enfatizando que não é uma via de mão única, né? Tem a educação do povo, das pessoas... que estão moradoras, e a educação dos gestores e dos políticos que estão também frente a frente, né? Se intereducando, né? E é óbvio que em 1 hora, 2 horas isso não se faz, né? A decisão do bairro em 2 horas. Provavelmente eu tenho uma impressão, né, desse processo, que também eu estou falando mais como moradora do que como professora, porque como professora eu tive pouco acesso as informações mais aprofundadas, né? Também fiquei sabendo há pouco tempo. Dá uma impressão que foi decidido há pouco tempo para que seja feito num momento agora em que as reuniões estão liberadas, que antes não estavam, né? E que para cumprir alguma, enfim, para cumprir alguma demanda ou alguma vontade que tinha, ou algum compromisso que tinha sido feito antes
E agora vai ter que ser feito pro forma, né? Que eu considero que é mais simbólico do que propriamente um orçamento participativo. Pois é. Professora... Mas eu não tiro o valor, viu? Eu não tiro o valor de ter essa iniciativa. Porque a gente o embrião, tá discutindo aqui justamente porque eles tiveram iniciativa. Senão a gente não estaria. Nesse sentido que eu gostaria de adicionar, né? Por mais que de fato seja talvez simbólico esse ano, até por conta do contexto da pandemia, se tem ou se não tem, vai poder fazer, não vai poder fazer. Eu acho que é uma iniciativa importante, porque o simbólico não é menos importante, o simbólico é importante também, né? E aí a gente está aqui debatendo justamente por isso, como a Patrícia falou, mas também preparando e convidando os ouvintes e as ouvintes para o ano que vem já se preparar, entender o que é isso e começar logo no primeiro semestre a cobrar a prefeitura. Quando é que nós vamos fazer o orçamento participativo? Aqui na minha área, né, precisa disso, né? Então é um processo permanente de educação. Envolver as escolas, né, é também um caminho muito importante, né? Envolver as crianças, aí a rede municipal de ensino, ela é capilarizada no território. Então é importante aproveitar essa rede municipal para fazer o debate nas escolas com professoras, com funcionárias e com alunos também, porque criança também sabe o que quer da sua cidade, né? Tem várias experiências muito interessantes de orçamento participativo da perspectiva das crianças. Orçamentinho participativo. Exato, orçamentinho. Então, aqui a gente tem, né, uma rede municipal de ensino importante, municipal, na estadual. Também sensibilizar jovens, né, para a vida política da sua cidade. É importante também esclarecer o ouvinte a ouvinte que a vida política não é a política partidária que a gente vai lá há 4 anos e elege as pessoas. A vida política é justamente participar das tomadas de decisão da onde a gente mora, né? Então, acho que o orçamento participativo tem esse papel de educar a população para ela entender o quanto ela é importante. A professora falou uma coisa aqui que é muito relevante, que é assim, eu já ouvi falar de casos em que você tem o orçamento participativo da escola. Nós temos aqui um recurso, vamos fazer o quê? Vamos comprar uns livros, vamos arrumar isso aqui, vamos arrumar a brinquedoteca, e as crianças meio que votam ali, é bem interessante. Mas aí vocês falam dessa questão da participação, e aí eu pergunto, será que também não faltou da prefeitura, e também não falta das outras prefeituras, bater mais na porta da universidade? Eu percebo que aqui em Foz parece que tem uma distância, eles não chegam lá para chamar a universidade para discutir, inclusive para fazer levantamento de dados com base naquilo que estão fazendo. Vocês acham que ainda há essa falta de sensibilidade dos gestores de entender que a universidade está ali, é para ser parte da cidade também? Vocês sentem falta do contato dessa pergunta assim, e aí universidade, o que vocês acham? Vocês acham que a gente está no caminho certo? Na pandemia a gente viu que sem a Unila, por exemplo, a prefeitura poderia ficar um pouco perdida em algumas ações. Agora, quando se fala em planejamento urbano, ou mesmo de orçamento, você tem as outras escolas, as outras academias, né? Você acha que a prefeitura está distante disso? Isso é uma realidade brasileira? Eu acho que de uns tempos para cá, esse cenário vem se alterando pouco a pouco aqui na nossa localidade, né? A gente já tem, dentro do curso, sobretudo que a gente está inserido, que é o curso de arquitetura e urbanismo, não tem como a gente ficar separado das questões do território que a gente está inserido, né? É o nosso laboratório de estudo, é o nosso laboratório de pesquisa e extensão. O território está no campo, está falando com as pessoas e com os gestores. Então, nesse processo da gente ficar aqui, estudar e fazer pesquisa, a gente vai se envolvendo e vai opinando. E, ultimamente, a gente tem, por exemplo, algumas iniciativas que a prefeitura, mesmo o gabinete de Secretaria de Planejamento vem tomando para fazer contato com o curso de arquitetura e urbanismo a partir de uma lei que foi aprovada no município. E aí essa lei, que também é uma lei que tenta democratizar o acesso e também que leva também a uma democracia de gestão dos territórios, que é a lei 5.008, que é a lei de assessoria técnica, como um direito no município.
E aí, a partir dessa lei, por exemplo, é um dos exemplos de que a municipalidade vem se aproximando da universidade. Cada vez mais da universidade. Para fazer parcerias, porque isso é uma das características dessa lei de assessoria técnica no Brasil. Sim. Essa proximidade dos gestores da universidade e categoria profissional com as comunidades. Muito bom. E a professora... Eu queria só Fica à vontade. o gancho aqui da Patrícia sobre a nova lei municipal, não é? Que ela estabelece um diálogo com uma lei federal, que é a lei 2008. Agora, esqueci o nome, é a lei da assessoria técnica gratuita, né? Daqui a pouco a gente pega direitinho o número dela. Que é justamente fazer o encontro da população que precisa assessoria técnica, né, e dos governos, né, pagando que essa verba se encontre, que a gente possa assessorar a população mais pobre a ter uma qualidade na sua moradia, né? E ela vai permitir que movimentos sociais, movimentos de moradia possam contratar os serviços especializados de engenharia, de arquitetura para atendê-los, né? Fazendo aí o circuito da verba específica do Fundo Nacional de Habitação destinado para isso, né? Então ela é uma lei importante que agora tem a versão municipal em Foz do Iguaçu, é um ganho para a cidade, são poucos municípios no país, né, que deram esse passo. Eu acho que nesse sentido Foz doIguaçu foi positivamente ousado no que diz respeito à assessoria técnica gratuita. Agora são 5 horas e 33 minutos, está fazendo 23 graus no centro de Foz. A gente está conversando aqui com a professora Patrícia, com a professora André, que são arquitetas e urbanistas, professoras do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, e elas estão falando, a gente está discutindo sobre orçamento participativo e outras questões relacionadas aí ao planejamento da cidade, e elas falavam aqui da lei que dá o acesso à assessoria técnica especializada para pessoas de baixa renda. Para quem está ouvindo a gente e não captou bem qual é a ideia da lei, por exemplo, se você precisa do advogado, o poder público tem a defensoria pública que fornece gratuitamente um advogado para que você possa defender lá os seus direitos, né? Da mesma forma, quando você quer construir a sua habitação, você quer construir a sua casa, você precisa ter uma assessoria técnica especializada para que você, primeiro, faça uma construção mais segura e também uma construção econômica, que você consiga ajustar a questão da economia com a segurança e com direito a coisas que são de cidadania, como o direito a um ambiente salubre, um ambiente iluminado, um ambiente com certo conforto térmico, etc. e tal. Então essa lei que foi aprovada agora, que foi uma discussão que veio dentro da universidade, ela dá uma outra perspectiva para as pessoas de baixa renda que precisam fazer a sua habitação. Afinal de contas, a habitação é um direito. Eu quero só dizer que o Maurício dos Santos está mandando um salve para vocês aqui, e a Ana Paula Duval está dizendo: professora Andréia, tá bem felizinha aqui, mandou um coração, né? Então estão participando com a gente aqui. Você também pode participar com a gente pelo 30270941, 30270941, e também pelo Facebook da Band FM Foz. Eu quero aproveitar a presença das duas professoras aqui do curso de Arquitetura e Urbanismo para perguntar sobre o plano diretor. Afinal de contas, a gente está discutindo aqui o orçamento participativo. Só que o plano diretor, ele também precisa ter um caráter um pouco mais participativo. Então eu pergunto, em primeiro lugar, para as professoras, se quiserem explicar para os nossos ouvintes o que é um plano diretor e se seria interessante um plano diretor participativo na nossa cidade. Na verdade, todo plano diretor que é feito, né, a partir do Estatuto da Cidade, ele tem a obrigação, até a partir da Constituição já, na verdade, regulamentado, ele tem a obrigação de ser participativo, né, assim como todas as decisões que implicam de intervenções na cidade. Então, todos os planos precisam ser participativos, inclusive o plano diretor. Aí, se só me permite um gancho, tem uma crítica que eu sempre fiz aqui no programa, já até me xingaram por isso, que eu falo o seguinte: aqui em Foz, os mecanismos de participação popular, eles são muito institucionalizados. Eu vou dar um exemplo quase definitivo no meu papo aqui. Codefós. Codefós é o Conselho de Desenvolvimento da Cidade, que dizem que é papapá, aquela coisa arada toda do Codefós. Aí eu lembro que uma vez eu fui lá e falei: eu queria participar do Codefós. Que entidade você representa? Eu falei: nenhuma.
Eu queria participar, mas você tem que ser de entidade. Mas quais são as entidades que participam do Codefoz? Eu fui ver a listinha das entidades, ela foi aumentando de lá pra cá, mas assim, era uma patotinha. Era a turma, tipo, dava pra falar aqui, ó, esse aqui é especulador imobiliário, esse aqui é o cara do mercado, esse aqui é o cara do quê, esse aqui é o dono de hotel, esse aqui... Eu não via líder todos comunitário, né? eu não via o meu pai que tem uma horta orgânica lá não sei aonde, eu não vi o tiozinho lá da Vila C que cuida do riozinho lá que ninguém cuida, eu não via essas coisas. Então, assim, eu tenho a impressão que o plano diretor de Foz foi feito ouvindo essa turma. Que eu costumo chamar aqui de turma do mercado. Eles ficam bravos, me xingam, mandam mensagem. Mas assim, pra mim e aí eu sinto falta da participação do povo, inclusive de pessoas nos conselhos eleitas pela comunidade no voto direto. Então assim, não sei se vocês querem comentar essa questão de como que o plano diretor poderia ser mais democrático. Então, eu queria só acrescentar aqui que na sua descrição que Foz do Iguaçu também tem uma especificidade, que ela tem uma outra entidade muito forte no município, que ela presenteia o município com planos. Então, são presentes de grego, sim, né? Isso. Porque um plano não pode ser presenteado, ele tem que ser participado, claro, né? Ele tem que ser construído com a comunidade, ele tem que ser construído com as pessoas que vão ser implicadas e os gestores, e enfim. Então, assim, por mais que, né, falem, mas pagou e deu, muito obrigado, nós precisamos fazer o nosso plano. Sim. Né? Então eu acho que essa postura precisa ser imposta já no município há muito tempo. O próprio plano de mobilidade, né, foi assim, brotou. Isso. Um dia eu vi um plano de mobilidade. Por brotamento. Isso. Além de que, né, essas doações, elas não são desinteressadas, né? Primeiro que é bastante paternalista, né? Sim. Achar que a cidade não tem a capacidade de fazer os seus planos. E segundo, que existem interesses, né? Às vezes nem tão obscuros assim, sim, né? Porque o território urbano, o território das cidades é objeto de disputa, né? É objeto de disputa entre os poderosos, aqueles que têm dinheiro, que querem fazer mais dinheiro especulando com o território urbano, e aqueles que vivem neste território, sim, e que muitas vezes vão sendo expulsos, né? Vão sendo expulsos para zonas até com pior infraestrutura, para dar passagem para o grande capital passar. Então, um plano diretor participativo, ele expõe essa disputa. E expor a disputa não é ruim, é bom, porque é isso. O processo democrático é um processo que deixa as disputas transparentes, né? Para que todo mundo entenda o que está acontecendo e, entendendo isso, possa decidir com plenitude, né? Com conhecimento do que está sendo debatido, né? Mas eu queria voltar para o orçamento participativo, que você falou dos 4%, né, do município. Talvez eu tenha uma dúvida desde que eu cheguei em Foz, não consegui a resposta, mas talvez você tenha. Eu estou aqui, já vai fazer 10 anos, daqui a alguns meses, né? Sou iguaçuense, né? Tenho uma filha que crio aqui em Foz do Iguaçu, e é a minha cidade eleita para eu morar, né? Com relação aos royalties, sim, de Itaipu, né? Como eles são usados? Quem é que define para onde que eles vão? Por que os royalties não estão sendo debatidos no orçamento participativo, né? Inclusive esse é um recurso que poderia muito bem ser usado para financiar alguns programas na cidade, né? Só um dado importante que talvez a gente discutiu aqui esses dias no programa, que Foz do Iguaçu ano que vem enfrenta no processo eleitoral a necessidade de se eleger representantes que vão discutir a questão dos royalties a partir de 2023. 2023 a cláusula financeira de Itaipu vai ter que sofrer alterações. Ainda tem mais um agravante. A fritada da Eletrobras que o governo está dando, a Eletrobras é operadora de Itaipu. Então, assim, a gente pode ficar sem os royalties. Eles podem fazer um modelo de partilha que você vai para todos os... que é assim, os royalties de Itaipu vão para quem consome, não para quem gera. Então, assim, o dinheiro acaba indo para outro lugar. Como aconteceu na questão do preço. Só vai ser impedido de acontecer se a gente se apropriar desse debate. Sim, sim. Se a gente comparar com o Paraguai, né, a população paraguaia tem uma propriedade sobre o que acontece em Itaipu, inclusive
quase conseguiram derrubar ali ministro e presidente, se eu não me engano foi em 2019, porque estava rolando uma cena ali meio obscura de falcatrua entre os dois governos, passando por Itaipu, né? Mas a população ciente da importância estratégica, né, de Itaipu para o país, né, foi às ruas e segurou o Rojão naquela ocasião. E a gente vai precisar fazer isso em 23. Agora, a gente não faz isso se a gente começar a debater isso só em 2023. Né? O debate... A gente tem que construir esse debate. Né? Então, assim, o orçamento participativo, ele deve ser um exercício político de construir este debate. Estes muitos debates que incidem sobre o território da cidade, né? E os royalties de Itaipu, eles são pagos para toda a região dos municípios lindeiros. Então, inclusive, fazer um debate multi-cidades, ampliado, ouvindo toda a região, seria bem interessante. Ainda falando do orçamento participativo, eu quero fazer uma pergunta para vocês, o seguinte: o orçamento de Foz é dividido em 5 regiões, né? São 5 plenárias e tudo mais. Eu não percebi se tem uma plenária final em que há uma apresentação de todos os resultados. E aí eu acho que isso prejudica a questão da própria publicidade dos resultados. Então, da mesma forma que a gente não tem um processo pré-orçamento, a gente também parece não ter um processo pós-orçamento. E eu tenho dúvidas sobre o que foi decidido em 2019, se já foi feito. Então eu também tenho essa dúvida, não encontrei transparência nisso. Então, qual que é a opinião de vocês em relação ao pós-orçamento, ao que tem que ser feito depois que acabar o orçamento? Bom, acho que ele não está claro mesmo nas mídias, né, que a gente tem acesso, como toda a população que acessa a internet tem acesso, e também as rádios. Eles dizem que terão 5 lugares, né, 5 territórios em que vão acontecer essas oficinas, que são chamadas oficinas do orçamento participativo, e após essa compilação elas vão para a Câmara. Então a gente só tem essa informação, a gente não sabe o que acontece depois, né? Então, assim, novamente, né, a gente precisa ter uma política de transparência das decisões, não só do orçamento participativo, também do orçamento participativo, mas não só do orçamento participativo. Ativação de conselhos, né, municipais, que a gente tem criado nas leis, mas elas não estão efetivadas. São 52 conselhos em Foz criados. E que quantos estão andando, poucos deles, e quais as representações nesses conselhos, né? Porque a gente tem que ter conselho democrático, né? Não só conselho, mas conselho democrático. E o que tem acontecido em várias outras cidades, que aqui eu não tenho muita propriedade ainda para dizer, porque eu não analisei conselho a conselho. Eu estou mais focada no conselho das cidades, que também agora está começando, tentando se ativar novamente. Mas os conselhos, eles acabam também capturando, né, algumas representações e se fechando nas representações de alguns interesses. Então, é importante também ficar atento a como essa democracia, que pretende ser mais direta, ela se efetive, ela seja mesmo direta. Né? Que as pessoas possam saber como é que elas chegam até o conselho. Ou então, qual que representação ela vai se dirigir para saber qual é o conselho que vai o conselho certo, né? E o caminho que ela chega, que a pauta dela chega lá, ou se chega diretamente. Normalmente, a gente tem também o Conselho de Orçamento Participativo. E esse conselho que tem essa função nas cidades, normalmente, que tem uma história maior com o orçamento participativo. Eles têm o Conselho do Orçamento Participativo que faz esse papel, né, de planejar, de implementar, de avaliar, de dar transparência, né, publicizar. Então, talvez a gente tenha que fazer esse caminho aqui também, da gente ter um processo continuado, e a participação não é só na oficina, a participação é constante, né? Então, eu acho que talvez esse caminho possa ser um dos vários que se tem, né? Criação de conselhos efetivos e com representações claras e inclusivas. Bom, pode, fica à vontade. Queria adicionar, né? Porque o conselho é um caminho importante. Inclusive, ele é autônomo com relação à gestão. Então, porque o orçamento participativo é da cidade, não é deste ou daquele prefeito, né? Então, é importante que a gente se aproprie dele para que ele seja, de fato, um processo contínuo e que independa do prefeito da ocasião.
E acho que o conselho é um bom caminho para isso, desde que de fato ele seja democrático em termos de distribuição dos seus assentos. Com relação à transparência, eu queria adicionar uma outra questão. Transparência não é ter um relatório no site da prefeitura com uma linguagem completamente hermética, né? Um documento difícil de ler, planilha. Transparência é transformar aquilo numa linguagem palatável, que a população entenda, né? E aí fazer campanhas com relação à própria transparência. Eu uma vez estive num município no litoral do Ceará, uma comunidade de pescadores, chama Icapuí, um município muito pequeno. Eles pintavam no muro da prefeitura as decisões do orçamento participativo para aquele ano. Não é caro fazer isso. E estava lá no muro pintado, e todo ano, depois que se tomavam as decisões, se repintava o muro com os valores para aquele exercício fiscal, né? Então isso é transparência, né? É divulgar de uma maneira simples aquilo que importa para a população saber, né? Então eu acho que o ser pedagógico nessa informação é fundamental para garantir a transparência. Icapuí, uma cidade de 20 mil habitantes que fica, né, no litoral do Ceará. Já fui dar uma olhada aqui para ver. E deixa eu fazer um último comentário. Nós estamos completando esse ano 20 anos do Estatuto da Cidade, né? Vocês querem fazer uma avaliação rápida do que foram esses 20 anos para o Brasil, dessa regulamentação desse estatuto que era previsto na nossa Constituição, demorou já um tempo para ser aprovado, foi aprovado em 2001, se eu não me engano, pela relatoria do senador Inácio Arruda, né? E desde então ele está sendo aí implementado no Brasil. Como é que vocês avaliam esses 20 anos aí? Nossa, que desafio, né? Avaliar o Estatuto da Cidade. Em 2 minutos. É praticamente impossível. A gente pode fazer alguns apontamentos, claro. Né? E aí eu acho que um dos principais apontamentos que eu faria é que o Estatuto da Cidade foi uma grande luta que durou desde antes da pré-constituição, com a reforma urbana, e conseguiu inserir a função social da propriedade na Constituição. E depois demorou mais 11 anos para a gente conseguir o Estatuto da Cidade, e que regulamenta, né, aquele artigo da Constituição, e que depois a gente tem que ir regulamentando e lutando por cada instrumento que foi colocado lá no Estatuto. Cada instrumentozinho que está lá. Aqui em Foz tem um que assusta todo mundo, né, que é o IPTU. Falou em IPTU progressivo aqui, é pânico da especulação da cidade. Mas eu acho que a função social da propriedade costuma assustar muito mais, como se isso fosse um bicho cabeludo. Só o nome, né, já incomoda. Isso não é um bicho cabeludo, isso é só para dizer para as pessoas que não se pode especular com o terreno urbano, porque qual é o problema? Se você mantém um terreno aqui no centro de Foz e não dá uso para ele, a prefeitura que passa o asfalto, a linha, você que abre um bar ali perto, a moradia, as árvores, tudo isso adiciona valor àquela propriedade sem que o proprietário faça nenhum uso daquilo. Enquanto tem pessoas que estão precisando, por exemplo, morar e não tem onde morar ou tem que morar muito longe. Então, a função social é que assim, a propriedade não é um direito absoluto. Você não pode fazer o que quer com ela. Você tem alguns direitos, né? Mas existem direitos coletivos que também precisam ser observados, né? E aí, muito poucas prefeituras, agora para falar desse balanço dos 20 anos do Estatuto da Cidade, né? Aliás, hoje de manhã eu estava num encontro justamente fazendo o debate, né, desses 20 anos, mas nesses 20 anos poucas são as prefeituras que de fato têm coragem para fazer valer o IPTU progressivo no tempo, que significa o quê? Esse nome difícil e comprido. Significa que depois de 5 anos, né, se você tem lá aquele terreno vazio, 5 anos, né? Isso. Aí começa a aumentar, né? Digamos que a alíquota do seu IPTU é 1%, né? Aí cada prefeitura que regulamenta. Tá, em 5 anos você não fez nada, você vai receber um aviso e a tua alíquota vai aumentar para 2%, né? Se depois de X anos você continua sem fazer nada, vai aumentar. Você vai pagar mais imposto porque você não está dando
nenhuma destinação para o seu... É como se fosse um grande incentivo para você fazer alguma coisa. É um incentivo, né? faz você alguma não especular, coisa. tome vergonha. E se você não consegue fazer, vende, né, para quem consegue fazer. Justamente... Ninguém está tomando a propriedade do indivíduo, Ninguém vai tomar, né? E é justamente para que a gente não tenha uma cidade queijo suíço, né? Sim. Que você tem uns buracos, né? Sem ocupação, que todo o esforço coletivo de produzir valor na cidade, né? Adiciona valor naquele terreno, mas aquele valor é de uso apenas privado do seu proprietário, que não fez nada, capturado, né? Roubado no fim das contas de toda a população, porque ele não faz nada com o terreno dele. E quantas pessoas são obrigadas a ir morar cada vez mais longe dos serviços? Não é só as pessoas. A própria cidade tem que gastar mais, colocando infraestrutura cada vez mais longe, com uma malha urbana cheia de buracos suíços. É uma cidade cara para todo mundo. A cidade é cara para todo mundo. Daí o transporte urbano também vai ficar pior e vai ser mais caro para chegar nos lugares, né, que tem que chegar. Então, esse bicho cabeludo não é nada demais, né? E é importante que todo mundo saiba disso, porque a gente precisa ter a coragem política para fazer valer aquilo que já é lei. Para melhorar há 20 anos, para melhorar a vida de todo mundo. Não é para penalizar ninguém. Sim. Professoras, nosso tempo está acabando aqui. O pessoal está comentando, o debate é necessário, os conselhos são fundamentais para garantir a participação e controle social. Contudo, eles precisam ser democráticos, deliberativos, paritários e para que sejam efetivos. Eu até costumo dizer que tem que ser até meio tripartite, tem que ter a participação da sociedade, que fica um negócio aqui em Foz, pelo menos é só assim, entidade, prefeitura, entidade, prefeitura, entidade, prefeitura, entidade, prefeitura, a população de fora, né, fica ali. Então eu sempre defendo que tem que ter pelo menos algumas vagas ali eleitas. Eu fiquei fora de Foz um tempo, fui de alguns conselhos e eu lembro que eu fui eleito em todos. Ia lá pro voto, ficava lá, o pessoal tinha que votar. Então eu sinto falta disso aqui na cidade. Mas debate muito necessário, conforme disse aqui a nossa colega participando aqui do Facebook. Bom, são 5 horas e 53 minutos, a gente vai para a reta final do nosso programa. Já quero desde já agradecer a participação das professoras e deixar aí o microfone aberto, um minutinho para cada uma de vocês, para se despedir dos nossos ouvintes que estão ouvindo a gente no carro, ouvindo a gente em casa, ouvindo a gente no trabalho. Fica à vontade, professora. Andréa, quer começar? Pode ser. Bom, eu agradeço, Luiz Henrique, e eu queria dizer que a UNILA tem um programa, pelo menos de pós-graduação, que incide direto sobre essas questões, que é o Programa de Políticas Públicas e Desenvolvimento, né, que é importante, inclusive, para qualificar quadros, né, do serviço público municipal e regional, né. Agora no segundo semestre, se eu não me engano, agora está em aberto o processo seletivo. É muito importante que as pessoas façam seus estudos mais especializados, pós-graduados, né? Também o repositório da UNILA tem esses trabalhos, as dissertações de mestrado sobre políticas públicas, vale a pena, tem muitos dados sendo produzidos, muitas análises de qualidade sendo feitas, é um material para a cidade. Tem o programa também, o Integração Contemporânea da América Latina, que é um programa vinculado à ciência política, que também está com a seleção aberta, né? E do mesmo jeito tem bons trabalhos, né, já como resultado desses programas, além, é claro, de todos os cursos da UNILA, que tem o repositório dos seus trabalhos de conclusão de curso também disponíveis para acesso gratuito pela internet, e tem muito material bom sobre a cidade de Foz do Iguaçu que vale a pena ser consultado, né? Um último recado é que, sim, o nosso curso de arquitetura e urbanismo é um curso extensionista, né? A gente está muito presente nos territórios da cidade, e se os ouvintes aí dos bairros acham que pode precisar, né, de assessoria técnica gratuita nossa do curso de arquitetura, para procurar o LAMAL, que é o Laboratório Modelo em Arquitetura e Urbanismo, e a gente também tem o LAPRAL, que é o Laboratório de Práticas Participativas em Arquitetura e Urbanismo, que está à disposição justamente da população de Foz do Iguaçu. São laboratórios extensionistas para a prestação de serviço para a cidade e para a região, serviços de arquitetura e urbanismo, né? E eu espero poder estar sempre aqui trocando uma ideia com você e com toda a população, que eu acho muito importante. Obrigada por esse espaço. Eu que agradeço, professora Patrícia.
Obrigada, Luiz, pelo convite, a Andréa também pelo esse bate-papo aqui. Sempre, enfim, a gente começa a discutir, quer discutir mais, né? Mas eu acho que eu queria falar para todas e todos é que a gente precisa se engajar, né? A gente está num contexto político, histórico, que a gente precisa tomar as rédeas das nossas vidas públicas e decisões coletivas, né? E eu acho que a gente pode começar isso pela nossa rua, assim. Pode começar pelo nosso bairro, né? Não é só lá em Brasília que as coisas são decididas, é no dia a dia, né? Uhum. É na decisão, na pactuação com o seu vizinho, enfim. E eu acho que essa volta à vida coletiva, né, ela precisa ser retomada de forma urgente. E eu vejo com muito mais otimismo hoje o nível local da vida cotidiana para isso do que em outras esferas, né, estadual, federal, né, que a gente vê que as coisas estão bastante complicadas para ser econômica nos termos, né? E para se engajar nos conselhos, procurar saber como estão as coisas, procurar saber como está o orçamento da cidade. E eu acho que por mínima que seja, eu acho que a gente tem que se fazer presente, né? Tem que ir lá nas oficinas com todos os protocolos de segurança, com máscara, vacina no braço e álcool gel, né? E se fazendo distanciamento, porque a gente ainda está em pandemia, a gente não está tudo normal, né? Nunca nos esqueçamos disso. E aí, só também para concluir, não sei se eu tenho esse tempo, mas... Tem sim. Quando a gente está discutindo, né, as políticas e o território, as políticas urbanas e o território, para a gente pensar também que, por exemplo, as formas de usar os espaços da cidade, agora a gente está falando dos terrenos vazios, né, a gente estava falando das ruas, a gente não precisa decidir só... eu quero mais uma escola, eu quero mais um posto de saúde. Isso é tão óbvio, né? Que todo mundo precisa ter uma escola, todo mundo precisa ter um posto de saúde. Isso não precisava nem a gente falar, né? É tão, assim, assuntoso, né? É tão ofensivo a gente ter que falar isso. Mas eu acho que uma coisa que a gente poderia começar a pensar coletivamente, no bairro, nos orçamentos, nos conselhos, é uma nova forma de pensar a economia da cidade. Que eu acho que isso são poucas vezes pautado, poucas vezes falado, e é isso que a gente tem pela frente que enfrentar, né? Que a gente está numa crescente, a gente vê as ocupações aumentando, a gente vê as pessoas que precisam de cesta básica aumentando o número dessas pessoas, a gente vê o desemprego, enfim, a gente não tem uma perspectiva socioeconômica muito boa pela frente, apesar de alguns números aí de turismo estarem sendo ufanistas, mas a realidade vai nos dizer outra coisa, né? Para que a gente se atente a novas formas de economia, e aí eu tenho uma tendência a pensar que a gente só consegue saídas efetivas se a gente tiver uma rede diversificada de economias pautadas em economias locais. Deixar de achar que a gente tem que sempre ter investimento externo para a gente poder andar com as próprias pernas. Então, economias locais, economias solidárias, inclusão produtiva de pessoas, né? Não só pelo turismo, não só, né, por essa indústria do turismo, mas por outras formas. E uma das que eu quero chamar a atenção aqui, como uma perspectiva muito importante, é a gente não come dinheiro, a gente não bebe dinheiro. A gente come comida saudável, de preferência, e a gente bebe água. E é isso que a gente está acabando na cidade com as nossas políticas de ocupação das áreas rurais, ampliação da nossa malha urbana sem nenhum controle. A gente deixa vazios urbanos pelo centro todo com infraestrutura e vai ocupar onde antes eram áreas rurais produtivas de comida e vai importar comida de outros lugares. Comida ruim. Comida, não sei se a gente pode chamar de comida, mas enfim, né? Porque comida tem que ser boa, né? Se não é boa, não sei o que dizer. Uhum. Então, a gente começar a pensar em economias solidárias e de produção de comida na nossa região. Muito bom, muito bom. Professora Andréa. Eu queria dar um último recado, porque a gente está falando de orçamento participativo, de audiência pública, de vacina no braço, né? Eu quero lembrar que para isso tudo a gente precisa valorizar o serviço público, né? Então, que é muito importante a sociedade inteira defender o serviço público.
defender o SUS e defender a universidade pública, né? Sem isso não tem direito acontecendo, não tem orçamento participativo acontecendo, não tem debate público acontecendo, não tem pesquisa com autonomia acontecendo. A gente não pode ter uma universidade que seja pautada por interesses das grandes empresas, né? A gente tem que ter uma universidade pautada por interesse público, e é só uma universidade pública que se pauta pelo interesse público, e para isso a gente precisa juntos estar em tempo de não deixar passar a PEC 32 e revogar a PEC da morte que foi aprovada em 2019 e proíbe a contratação, né? Proíbe concurso, né? E faz com que o orçamento público para dialogar com o debate da Patrícia seja muito mais um debate se tem ou não tem dinheiro em caixa. O município e o país não é uma empresa e não tem que ser governado como se fosse uma corporação, o que não é, né? Tem que ser governado em função do interesse público. O interesse público somos nós, é a sociedade, né? Então acho que esse é o recado que eu queria dar para a gente fechar esse debate. Muito bom. Quero agradecer à professora Patrícia, à professora Andréia por estarem aqui com a gente, dizer que os microfones do Luiz na Band estão sempre abertos para vocês virem aqui. Toda semana a gente está trazendo jovens, estudantes, professores também, para debater os temas que são importantes da cidade. E eu quero sempre dizer que esse espaço é um espaço nosso. É um espaço nosso, é um espaço que a gente ocupa uma parte da imprensa da cidade para poder trazer os temas que são realmente importantes. Gente, quero agradecer a participação de vocês, são 6h02. A gente volta amanhã para fazer um debate com estudantes universitários, conforme a gente vai divulgar nas nossas redes sociais. Agradeço quem participou, agradeço quem mandou mensagem, muito obrigado às nossas entrevistadas. Fica agora com Boteco na Band, a gente volta amanhã às 5h. Esse é o Luiz na Band, eu sou Luiz Henrique Dias. 23 graus no centro de Foz, eu volto amanhã. Um forte abraço, tchau, tchau. Não saia daí, já tem muito mais músicas aqui na Band FM.